Eu te garanto que você não vai encontrar esse tipo de conteúdo em nenhum outro canal do YouTube. Hoje nós vamos tirar duas grandes conclusões. Uma em relação ao tempo, sob uma perspectiva que talvez você não tenha percebido ainda, e o segundo é em relação aos pequenos aportes. Sim, eles podem ser equivalentes a grandes investimentos. E talvez, com a conclusão desses dois aspectos, você se sinta um pouco mais motivado para continuar na estratégia de uma carteira previdenciária. Vamos lá? Vamos começar aqui com duas situações plausíveis. Uma em que você recebe 10 mil reais, talvez de uma indenização, alguma herança, alguma venda de algum imóvel, não sei. Sobraram 10 mil reais. E uma outra situação é, não tenho esse dinheiro, mas gostaria de investir. Será que é possível que essas duas pessoas, esses dois investidores, tenham o mesmo resultado no longo prazo? Sim. A primeira situação, você vai investir 10 mil reais e não vai fazer nenhum aporte mensal, ou seja, nenhum investimento mensalmente. E o outro, você vai ter um investimento inicial de 140 reais, seja no primeiro investimento, seja também nos seus aportes subsequentes. E vamos colocar essa simulação de janeiro de 2000 até outubro de 2022, momento em que eu estou gravando esse vídeo. Mas antes disso, eu quero agradecer muito ao Igor Miller, que é o responsável por essa analogia, por esse racional que a gente vai discutir hoje. Conheço ele da plataforma do AGF, inclusive eu vou deixar o link aqui para vocês na descrição do vídeo e também vou deixar aqui para vocês o Instagram do Igor, caso vocês tenham interesse em acompanhar. Vira e mexe, ele solta algum conteúdo de finanças e eu acho bem bacana. E o que ele pensou? Será que é possível você começar investindo 72 vezes menos do que uma outra pessoa e mesmo assim ter o mesmo resultado? Sim. Por que 72? Naquela situação 1, nós tínhamos 10 mil iniciais. Na situação 2, nós temos apenas 140. Fazendo aí a matemática básica, você chega à conclusão que 10 mil dividido por 140 dá aproximadamente aí 72 vezes. Então, esse foi o pontapé inicial que ele teve. E a empresa escolhida faz parte daqueles setores best, é um bancão com mais de 200 anos, para que a gente consiga ter aí uma previsibilidade e também uma perenidade como algumas características básicas, já que existe há mais de 200 anos e esperamos que persista aí por alguns bons anos ainda. Aí é claro, né, por uma questão de respeito às pessoas que usam a plataforma e que também pagam por esse serviço, eu não vou mostrar exatamente o que ele escreveu, mas a gente vai trazer algumas considerações em relação a tudo que ele desenvolveu, na parte de racional, de exemplos e por aí vai. Bom, vamos lá então. Começando então pelo investidor 1. Ele pegou ali 10 mil reais em janeiro de 2000 e comprou tudo em BBAS3. Tudo que ele foi recebendo de dividendo, ele foi juntando e reinvestindo sempre que possível nas ações do próprio Banco do Brasil. Esse dinheiro dos dividendos saiu do bolso dele? Não. Então não consideramos como um desembolso, apenas um reinvestimento. Portanto, ele vai acumular ao longo de todo esse período 4.653 ações. Guardem esses números. Pensando agora no investidor 2, que só tem R$ 140 para investir, hoje daria um pouco mais de 10% do salário mínimo, não é? Ele fez a mesma coisa. Ele comprou BBAS3 a partir de janeiro de 2000, mas continuou comprando até outubro de 2022. E mais uma vez, tudo aquilo que ele ganhou de dividendos ia juntando e ia comprando mais ações ao longo do período. Ele chegou no montante final de 4.645 ações, muito próximo do investidor 1. Então, só por esse exemplo aqui, eu já provei para vocês que sim, os pequenos investimentos, eles conseguem ter resultados de grandes investimentos. E por que isso? Justamente porque 10 mil reais comparado com 140 é muito diferente. Mas você consegue sim algo equivalente. Mas o principal dessas duas simulações, na verdade, é o quê? É o resultado no final do processo. Se você for reparar, o investidor 1, ele conseguiu ali uma média de R$ 1.600 por mês, pensando no ano de 2022. Já o investidor 2, ele conseguiu R$ 1.600 aproximadamente, no final ali, no ano de 2022 também.
Então você consegue sim chegar no mesmo objetivo por diferentes caminhos. Entendam, cada um tem a sua trajetória. E isso é muito importante da gente entender. Tem algumas pessoas que não têm condições de investir muito dinheiro, mas se elas usarem o tempo ao seu favor, elas conseguem sim um resultado bem expressivo. E trazendo aqui outros pontos importantes que a gente não falou até agora, o investidor 1 ele acabou desembolsando apenas R$ 10.000. Todo o restante foi reinvestido, não saiu do bolso, não é gasto. Já o investidor 2 ele desembolsou R$ 38.000. 140 vezes 12 meses vezes 22 anos. Vai dar muito próximo disso. R$ 38.000. Então a gente fala assim, pô, que desvantagem, né? Porque o investidor 2 acabou tirando mais dinheiro do bolso. Ok, tá certo, não tá errado não. Mas ele começou desembolsando 140 apenas. São duas abordagens interessantes aí. Quando a gente olha o número de ações, ficou muito próximo mesmo, diferenciando aí 8 ações apenas, algo praticamente irrelevante. A renda mensal, portanto, para 2022, e lembrando que isso é uma projeção da plataforma GF, é muito próxima também. E o patrimônio também muito próximo, R$ 192.000. E aí sempre vai aparecer aquele espertinho. Ah, mas você está desconsiderando aí a inflação do período, né? Não sei o quê. Então não tem problema. Então vamos pegar aqui a calculadora baseada no IPCA. E essa informação você consegue no site do Banco Central. Percebam ali, R$ 10.000 em janeiro de 2000. Se a gente fosse fazer uma correção, hoje você teria um valor equivalente a R$ 40.000. O seu dinheiro ao longo de 22 anos, se você tivesse apenas protegido da inflação, teria multiplicado por 4 vezes nominalmente. Maravilha, muito bom. Mas se você tivesse investido em ações do Banco do Brasil, você teria 5 vezes mais. Você sai de 10 e vai para 190, quase 200 mil. A gente está falando, pessoal, no período de 20 anos, de uma multiplicação quase próxima a 20 vezes. 20 anos, 20 vezes. Também vai aparecer aquele cara cri-cri que vai falar: ah, mas a gente nunca sabe o que aconteceu no passado, pode não acontecer no futuro. Maravilha, você também está certo. Mas eu estou trazendo aqui para vocês alguns números para que você consiga se planejar. E esse é o ponto mais importante. Se você não tiver nenhum planejamento, esses 22 anos, eles vão passar. Então é melhor a gente fazer de algum jeito que a gente se proteja do que simplesmente colocar na poupança, numa renda fixa qualquer e por aí vai. E quais são então as duas conclusões fundamentais desse vídeo? O tempo, ele definitivamente pode ser o seu maior aliado ou o seu maior adversário, o seu maior inimigo. E por que eu estou falando isso? Se você quiser ter o seu patrimônio multiplicando por 20 vezes, ou se você quiser uma renda mensal de R$ 1.600 aproximadamente, no curto prazo, você tem que se expor a riscos enormes. E quanto maior o risco, maior a probabilidade de dar errado. Então, talvez não seja muito interessante. Mas se você tiver paciência, tanto na situação 1 quanto na situação 2, investindo em boas empresas, resilientes, de uma maneira conservadora, com calma, tendo disciplina, você consegue ter resultados fenomenais. E você que não tem condições de investir muito dinheiro, de novo, R$ 140 ao longo do período foram equivalentes a um aporte pesado de 10.000 no ano de 2000. Enxergue isso para os dias atuais. Esses anos eles vão passar, você investindo ou não. Eu já falei isso para você. Coloque isso na sua cabeça. Pequeno aporte pode ter um resultado de grande aporte. Saiba disso. E essa é a segunda maior lição desse vídeo. Então, pessoal, é basicamente isso. Se vocês estiverem gostando desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, deixe o seu comentário. É importante isso para que eu consiga entender o que vocês estão gostando. E a partir da semana que vem, nós teremos balanços das empresas. Aí vai ser aquela maratona de resultado, de análise, de crítica. Eu não sou fã de nenhuma empresa. Eu gosto sempre de trazer algum ponto que questione o que ela está apresentando. E é sempre importante vocês perceberem que disciplina, paciência e foco, a gente chega muito longe. Tá bom? Até mais.